Olá, gente, tudo bem? Como vocês sabem, eu vou viajar com as crianças e eu vou contar durante essa semana como é viajar sozinha com as crianças. Dicas de lugares, dicas de coisas a fazer para facilitar, porque vocês como mães sabem o quanto é desgastante algumas vezes se não estivermos bem preparadas. Então, falar de viagem, a gente começa com a arrumação das malas, né? Então, eu tô aqui para falar algumas coisinhas importantes para vocês. Por isso, sempre eu vou salientar aqui o porquê que é importante vocês terem uma agente de viagens, porque a agente de viagens, ela facilita muito isso para vocês, tá? Vocês precisam saber, quando vocês comprarem o pacote, tá bom? Ou vocês mesmos forem lá e comprar a viagem, comprar a passagem aérea, qual é a mala que você pode levar? O que tá incluso, entendeu? Se tá incluso o despacho de mala ou não, tá bom? Por quê? Porque senão corre o risco, se não tiver incluso e você levar, na hora de chegar lá para despachar, você vai ter que gastar. Você pode já incluir determinado tamanho de mala, até 23 quilos, enfim, é escalonado, né? Se for mais do que isso, ok, mas você vai pagar um valor super alto, mas enfim, o normal que é até 23 quilos, aí você paga X e você pode incluir isso, algumas companhias aéreas, inclusive, já colocam isso daí na passagem e você pode despachar uma mala de até 23 quilos. Por quê? Como assim, Stephanie, despachar? Eu tô aqui, eu até trouxe as malas, tá? O tamanho da mala que vai dentro do avião, que dá pra você carregar dentro do avião, não a handbag que a gente tá falando. Handbag é aquela que tem que ir no seu colo ou debaixo do seu assento. Não é essa que a gente tá falando, que eu já vou falar ela daqui a pouco. A que você consegue colocar no compartimento, lá em cima. A que você não paga pra despachar. A mala que você não despacha, que ela vai junto com você. Todo passageiro tem direito a levar uma mala pequena. Essa daqui tá vazia, essa daqui eu não vou levar, tá? Eu só trouxe aqui pra vocês verem. A mala pequena é essa, ó. É aquela menorzinha. Quando você vai nessas lojas de mala, é aquela menorzinha que tem. E gente, se eu fosse indicar, você que não tem mala, tá pensando em começar a viajar, eu já falei em outros momentos o quão importante é você ter uma mala boa. Comprem malas que tenham as 4 rodinhas, tá? Normalmente essas malas, elas têm uma garantia, essa daqui, por exemplo, tem uma garantia de 5 anos, tanto pro zíper quanto pra rodinha. Ah, Stephanie, por que você tá falando isso? Porque, por exemplo, essa mala aqui, que é a minha mala mais antiga, quando eu ainda não tinha tanta experiência de viagem, que ela não tem 4 rodas, ó, o pezinho dela, ela quebrou na minha primeira viagem, entendeu? Normalmente são pezinhos de plástico, e basicamente meio que você não chega a perder a mala, mas isso atrapalha bastante. E outra coisa, no aeroporto, quando você tá com pressa, principalmente você, como eu, que é mãe ou que vai sozinha, é você que vai carregar as malas, né? Quando ela tem as 4 rodas, você não precisa deitar ela para carregar. Você pode simplesmente levantar ao máximo e ir caminhando com ela assim no aeroporto, porque o aeroporto ele já é super preparado para isso e a mala super desliza. Então, sem fazer esforço nenhum, você consegue ir carregando, não precisa deitar. E quando a mala é como essa daqui, que não tem 4 rodas, você precisa deitar e isso é um esforço a mais que você tem que fazer, tá? Então, ok. Nessa viagem, então uma viagem normal, normalmente você pode levar uma bagagem desse tamanho, que caso o voo estiver cheio, os próprios comissários, eles vão falar pra você, olha, como o voo tá cheio, não vai dar pra todo mundo colocar naqueles compartimentos de mala, então a gente despacha sem custo nenhum. E daí, quando eles falam isso, que foi o que aconteceu na minha última viagem, eu não tinha pagado para despacho de bagagem, mas o voo tava cheio, aí eles vão lá, ó, até deixei aqui, eles vão lá, etiquetam pra você e despacham sem fazer essa cobrança, tá? Então, se informa pra você saber exatamente que mala você vai levar. Então, beleza. Aí, escolheu a mala que você vai levar. Então, no meu caso, poderíamos levar... Porque, Stephanie, mas é criança. Criança não paga menos? Não, gente, porque criança ela não vai ficar no seu colo. Então, ela vai gastar um lugar no avião da mesma forma. Então, ela vai pagar como se fosse um adulto. Não tem essa questão de criança paga menos, tá?
Lembrando que pessoas com deficiência pagam metade, tá? Ou então elas ganham o direito a levar uma pessoa. Então sempre se informem para saber essa questão, porque uma pessoa com deficiência, minha gata, meu Deus, né? Uma pessoa com deficiência, ela precisa desse auxílio e tá previsto em lei. Então, em vez das companhias disponibilizarem alguém, um funcionário, para cuidar dessas pessoas, então elas disponibilizam um lugar para ir um cuidador junto com essas pessoas, sem ter que pagar. Então é importante a gente lembrar isso. Agora, criança não entra nisso, tá? Criança que não tenha necessidades especiais não entra nesse quesito e vai pagar uma passagem normal. Se ela vai pagar uma passagem normal, ela tem direito da malinha dela, tá? Então, amanhã, eu e as crianças, cada um poderia levar uma mala desse tamanho, tá? Mas não foi a minha opção. Qual foi a minha opção? Como eu vou ficar basicamente uma semana, sentar aqui, pra ficar melhor, gente. Uma semana, então eu optei por levar uma mala grande, que é essa que está quebrada, né? Então a mala grande, lembrando que ela tem que estar limitada a 23 quilos, tá? Então é uma mala grande onde eu coloquei todas as roupas, minha e das crianças, e uma mala pequena. Então essa mala será despachada, tá? Que tá incluso no meu pacote o despacho dessa mala. E uma mala pequena, que é do tamanho daquela ali que eu já estava mostrando pra vocês. Então essa daqui é a mala pequena que vai dentro comigo no avião. Fora isso, gente, é importante vocês levarem a handbag. O que seria a handbag? É uma mala de mão, né? Traduzindo no literal, no português literal, seria mala de mão. Mas qual que é a diferença? É porque a mala de mão não é a sua bolsa pessoal. Bolsa pessoal é lógico que você não vai despachar em hipótese alguma, que você tá com todos os documentos ali. Essa daqui é uma mala que você não vai despachar, por quê? Que você vai carregar com você, que você inclusive vai poder colocar debaixo do banco da frente, do assento da frente. E nessa mala, gente, coloquem uma muda de roupa. No caso, eu vou com as crianças, então aqui tem uma muda de roupa para cada um. Os chinelos tá aqui dentro, tá? Vão com um tênis, tá? Vão com um sapato confortável e levem chinelo. Por quê? Porque o chinelo é mais leve. É muito mais fácil você levar o chinelo, né? E também, dificilmente, tudo bem que eu super ando de chinelo por aí, mas dificilmente você vai querer ficar andando de chinelo por aí. Então você leva o chinelo e vai com um sapato. Gente, não tem a necessidade de vocês ficarem levando 10 mil sapatos, tá? Principalmente se você vai para um local de praia. Se você vai para um local de praia, basicamente você vai ficar 24 horas de chinelo. A gente leva o tênis para um eventual passeio, alguma coisa do gênero. Então não fica, parem, pensem muito nisso, sejam muito funcionais, tá? De ficar levando um monte de coisa. Mas por que essa mala é importante? E outra, como eu vou pra praia, então aqui também tem um biquíni um biquíni e uma sunga do Dan. Por que isso? Porque, gente, lembra que eu falei pra vocês que se o voo estiver cheio, esse daqui vai despachar mesmo. É certeza, pelo tamanho dela vai despachar. Então eu vou chegar lá, vou fazer check-in, tenho que despachar essa mala. Essa mala vai comigo até dentro do avião. Se o voo estiver cheio, os comissários vão despachar ela para mim. Então, vocês estão vendo que eu vou estar sem mala. E se por um acaso a minha mala extraviar? Stephanie, é comum acontecer isso? Sim, gente, é comum acontecer isso. Eles vão te ressarcir, eles pagam, as companhias são muito sérias em relação a isso. Só que o que acontece? Às vezes pode demorar 1 ou 2 dias para chegar até você. E daí, você vai ficar 1 ou 2 dias sem roupa? Então, a gente tem que... o seguro morreu de velho, né? Então, vamos tentar precaver em vez de remediar. Então, eu coloco aqui essas roupas básicas que não fariam eu ficar completamente sem roupa caso venha a extraviar as malas, tá bom? Então, é sempre importante ter essa handbag com as principais coisas. Isso daqui, tanto é que quando você chega no aeroporto, tem em um monte de lojas. Gente, pode parecer uma bobagem, mas não é. Por quê? Porque, a não ser que você tenha condições de fato para viajar de primeira classe, e daí você realmente vai ter um espaço para ficar super tranquila lá. Os aviões estão cada vez mais apertadinhos e muitas vezes são 3 assentos. Então não tem como você ficar. Se você ainda
tá na janela, você ainda dá pra dar uma encostadinha. E mesmo assim é ruim você encostar direto a sua cabeça na janela, né? Isso daqui, então, deixa a viagem muito mais confortável. Então, eu diria que é um investimento super válido. Coisa de, por exemplo, isso daqui, esse eu comprei nas lojas americanas, porque normalmente no aeroporto tudo é a preço de rim, né? Você tem que deixar um rim, uma córnea lá pra comprar as coisas. No aeroporto, mais barato tava R$50. Esse na Americana eu paguei 29. Então, eu acho um investimento super válido. Fora essas malas, tá? Não esqueçam de levar, principalmente você que vai com crianças, remedinhos básicos. Ah, Stephanie, mas não vai ter farmácia lá? Lógico que vai. Mas você vai estar com mala, você não sabe o que pode acontecer, você não sabe se o seu hotel é perto de uma farmácia, você não sabe. Então não custa levar os remedinhos básicos, remedinho para cólica, remedinho para dor de garganta, um remedinho para febre, essas coisas, tá bom? Então eu sempre levo quando eu viajo com as crianças. E a sua bolsa de uso pessoal, beleza? Na verdade, a minha bolsa ela é bem pequenininha, ela tá ali. Essa daqui, ela é uma maior que também serve para uso pessoal. Então, eu coloco a minha bolsa que eu uso aqui dentro. E essa daqui eu consigo levar, porque se eu comprar ainda alguma coisa, se eu tiver que enfiar alguma coisa aqui, fica fácil para mim, porque a minha bolsa é muito pequena. Vou até pegar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Essa é minha bolsa de uso pessoal. Então, ela é bem pequena. Não dá para eu ficar colocando um monte de coisa aqui. Então, quando eu vou viajar, eu coloco ela como se fosse uma carteira dentro dessa outra. E eu fico usando essa. Porque daí, no momento que eu vou pra algum lugar ou eu compro alguma coisa, eu consigo enfiar aqui. E, gente, sempre levem bolsas que dê pra você acoplar a mala. Pra você ficar com a mão mais livre possível, tá? Então, eu gosto muito dessa bolsa, que eu vou e coloco ela assim. Então, na hora que eu chego lá no aeroporto, não fica nada na minha mão. Eu fico completamente com a mão livre. E esse daqui, eu prendo assim. Então, eu fico com a mão completamente livre, o que me dá uma segurança e um conforto maior, porque é muito ruim. No aeroporto, gente, é importante, aquilo lá sempre vem escrito, chegar com uma hora de antecedência, né? Gente, cheguem. Tá? Cheguem, porque pode acontecer 1000 coisas no meio do caminho. Então, usem com muita responsabilidade essa 1 hora de antecedência. E aí, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a questão do aeroporto quando eu estiver lá, tá bom? Mas hoje eu queria falar sobre essa preparação das malas e espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês têm outras dicas e o que vocês costumam levar nas viagens. Ah, e lógico, aí eu também deixo que vai nessa minha mala, na minha bolsa pessoal, as passagens. Então eu sempre deixo as passagens de uma forma muito acessível, né? Junto com os documentos pessoais. E a minha programaçãozinha de viagem, gente, tá? Porque pra mim é muito válido, como eu já te falei pra vocês, a minha outra coisa importante de uma agente de viagens. Ela colocou aqui, ó, no lugar verde são sugestões dela, o lugar azul são passeios que eu realmente comprei. Por que é legal isso? Pra você não ficar perdido, pra você saber o que é bacana, o que dá, o que não dá pra fazer. Eu costumo olhar a previsão do tempo antes de viajar, por exemplo, eu vi hoje as previsões do tempo estão muito fidedignas, o que de fato acontece. Então, por exemplo, eu vi pela previsão que semana que vem, na quarta-feira, que seria o meu passeio pago para Trancoso, vai chover lá em Porto Seguro. Então eu já vou entrar em contato com a minha agente amanhã e vou falar para ela trocar o passeio da quarta para um outro dia, porque o único dia que tá constando que vai chover lá e que vai ficar um pouco nublado, que vai ficar o dia inteiro nublado, é na quarta-feira. E bem na quarta-feira a gente tinha planejado esse passeio. Então eu vou tentar com ela trocar para daí o dia que chover eu ficar curtindo o hotel e daí eu passeio para Trancoso num dia que de fato não tenha chuva. Então é importante isso, você estudar o lugar que você vai, você ver a previsão do tempo, que assim, principalmente estando com criança, você vai poder aproveitar muito mais. Fiquem nos seguindo, acompanhando os nossos stories, que eu vou estar colocando aqui durante toda a semana bastante dicas para vocês, tá bom? Um super beijo
e até mais, gente!